E aí galera, tô de volta trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje galera, eu vou estar trazendo aqui mais um resumo de livro. E o livro dessa vez que eu vou estar fazendo o resumo vai ser Açúcar Amargo, que na minha opinião o nome do livro com a história não tem nada a ver. Bom, o personagem principal desse livro é a Marta, que ela era, bom, vamos dizer, bem pobre, né? O pai dela e o irmão dela ficavam trabalhando na plantação lá do sítiozinho deles, que era alugado, para eles conseguir ter um dinheiro para poder comer e pagar o aluguel também. O irmão da Marta chamava Altair. O Altair, ele era muito bom em mexer com a terra, ou seja, a produtividade provavelmente, né, daquele campo ali que eles plantavam devia ser muito boa, porque segundo o livro, o Altair era muito bom para mexer com a terra. E o pai deles, no caso chamava Pedro, ele não gostava da Marta porque ela estudava, coisa que ele não queria porque eles não tinham dinheiro e queria que ela trabalhasse de faxineira, alguma coisa assim, pra ter sustento próprio também, porque a mãe dela, a Zefa, ela não podia mais ter filhos, também tinha alguns problemas, porque para ela conseguir ter a Marta, as duas quase morreram. Mas enfim, depois de um tempo passado naquele sítio, quando a Marta estava chegando da escola lá no ônibus com a amiga dela, que inclusive ela até esqueceu de descer do ônibus, o motorista que falou para ela descer, porque senão ela ia parar lá em Bebedouro, que inclusive é a cidade que ela se mudou depois desse acontecimento. Ela viu uma caminhonete estacionada na frente da casa dela, lá no meio da plantação. Quando ela estava chegando lá, aquela caminhonete passou correndo perto dela. Quando ela entrou na casa dela, ela viu o pai dela meio bravo, o Altair também, e a Zefa meio preocupada, porque eles receberam a notícia de que eles estavam sendo despachados do local, porque uma empresa ofereceu mais dinheiro para o dono do terreno, no caso, despachar eles e deixar demolir tudo para fazer uma plantação de cana. Nisso aí, eles foram para Bebedouro, que é uma cidade, tá? Não sei se ela realmente existe. Mas eles foram em Bebedouro. A Marta, a primeira coisa que ela fez foi ir atrás de estudo. Já o Altair e o Pedro foram atrás de trabalho. O único trabalho que eles conseguiram encontrar era o de boias frias, que eles iam colher laranjas, mas porém eles não teriam direitos trabalhistas, não teriam carteira assinada, teria nada. E também eles não saberiam quantas toneladas eles colheram, não saberia nada. O patrão deles só ia literalmente entregar um pouquinho de dinheiro na mão deles, meio que se for ver, meio que um trabalho escravo remunerado. E nessa história aí, depois, um pouco mais pra frente, a mãe da Marta, no caso, ela começou a ficar pior, e a Marta quem tinha que acordar cedo pra fazer comida pro Pedro, que era o pai dela, e o Altair, que precisavam ir trabalhar cedo. Só que, no dia que ela começou a fazer isso, ela esqueceu e perdeu o horário para se levantar. E o Pedro e o Altair iam com uma Kombi que era bem mais cuidado e tudo mais, que eram de uns amigos dele lá, não lembro direito, mas era mais ou menos isso. Que eles iam com uma Kombi porque o caminhão ele tava em situações precárias, que eu já vou falar já. Aí o Pedro e o Altair foram lá acordar a Marta bravos, obviamente, né? Falaram pra ela ir rápido fazer a comida. Beleza, ela foi, só que eles tinham perdido a Kombi, então eles iam ter que ir com, segundo Pedro, um caminhão
mas pelo que o Altair disse, era um Mercedão caindo aos pedaços. Porém, nisso aí, depois a Marta é considerada culpada por um acontecimento que depois no decorrer da história eu vou explicar pra vocês, a não ser que vocês já entendam. Se vocês pararem pra pensar, vocês vão entender. Aí eles tiveram que ir com aquele Mercedão. Só que, como ele tava numa situação extremamente precária, aquele Mercedão lá, negócio lá que segura as rodas dele, que eu esqueci o nome, o eixo, simplesmente se desprendeu do caminhão. O caminhão desceu ladeira abaixo. Nisso aí, o Pedro ficou bem, porém o Altair quebrou as duas pernas, se ferrou literalmente. Pedro, ele tava bem, ele até ajudou quem tinha se machucado mais a sair do caminhão, igual algumas poucas pessoas que conseguiram sair igual o Pedro. Porém, o Pedro, provavelmente com nervosismo, alguma coisa assim, ele desmaiou, foi para um hospital bem mais longe que o Altair teve que ir. Porém, quando a Marta, ela tava na aula, o diretor foi lá chamar ela, né, pra levar ela lá no hospital, pra ela ver lá o Altair no caso. Porém, a mãe dela, a Zefa, já tava lá. Só que quando ela chegou lá, o médico veio, já com aquela cara lá de que vai vir notícia ruim, e disse que o Altair não tinha, teve que fazer uma cirurgia, porém ele não aguentou e faleceu. Nisso aí, as duas ficaram tristonas e simplesmente ficaram mais uns dias e decidiram se mudar. Só que eles se mudaram e o Pedro continuou de boia fria, só que dessa vez na colheita de cana, mesmas condições de trabalho precárias, só que o caminhão era um pouco melhor, dava para chamar de caminhão pelo menos. E a Marta, obviamente, foi atrás de estudo, porém, o horário que ela iria ter que estudar, no caso, que seria de noite, nem a mãe dela e nem o pai dela aprovava, porque era de noite, eles não gostavam que a Marta ficasse zanzando por aí. Mas no final das contas ela conseguiu convencer eles, e foi. Porém, o Pedro, lá na colheita de cana, todo dia, era pior que na colheita das laranjas. Só que dava um pouquinho a mais de dinheiro para ele. No decorrer do tempo, a Marta começou a gostar de um cara que chamava Agenor, que também trabalhava lá e estava fazendo terceiro colegial, porque, pra vocês terem uma ideia, a maioria dos boias frias, praticamente todos, só tinham até no máximo o segundo grau, e tinha uns que não tinha nem o primeiro grau. E a Marta, ela queria terminar tudo para ela conseguir um emprego digno, né, vamos dizer. E com o passar do tempo, com o pai dela trabalhando lá, reclamando que nem sei lá o que, mas trabalhando, ainda assim brigando demais com a Marta, porque ele considerava ela culpada pela morte do Altair. Porque se você for parar pra pensar, se não entendeu lá atrás, no que eu falei, a culpa deles terem perdido a Kombi foi por causa da Marta, porque ela perdeu o horário e não conseguiu e fazia comida até o horário da Kombi. Então eles tiveram que ir com o caminhão, vamos dizer, né? Porque ela tava em situação precária, não dava nem pra chamar de caminhão, segundo o Altair. E com o passar do tempo, entrou lá naquele serviço, né, um cara apelidado de Mudinho, porque ele era mudo e ele apareceu lá no caminhão. O cara lá, ele perguntou onde ele tinha comprado, o Mudinho apontou onde ele tinha comprado
porque eles tinham um lugar específico para comprar, senão eles não poderiam entrar no caminhão para eles comprar as ferramentas. Aí, beleza, o Mundinho mostrou onde ele comprou, falou, o cara lá falou que não tinha essas histórias de carteira assinada, tudo isso aí. O Mundinho entrou, beleza, só com uma marmita e ferramenta, e foi lá trabalhar. Porém, ele, segundo o que se conta na história, ele literalmente trabalhava com sangue no zóio, porque ele vinha parecendo sei lá o que lá, cortava tudo uma raiva mesmo. E no fim da semana ele ficava meio inconformado com o que ele recebia, porque ele literalmente cortava 4 toneladas de cana por dia. Gente, vocês... Ó, a cana é um negócio leve. Só imagina a quantidade que você tem que cortar para dar com 4 toneladas. Se pra pedra já é difícil 4 toneladas, imagina pra cana colhendo na mão, sozinho. Óbvio que ele não tava colhendo sozinho, tinha muito mais gente, só que ele sozinho colhia essas 4 toneladas de cana. Mas enfim, na verdade, isso aí era um plano da Marta e da Zefa, porque o pai dela, no caso, né, achava que ela não conseguia fazer nada, que não se comparava nem um pouco ao Altair, que era um cara trabalhador, colhia muito, plantava muito, tudo. Mas, infelizmente, faleceu. E ele não gostava nem um pouco da Marta. Nessas histórias aí, no final das contas, depois, no final da história, eles começam a se dar bem. Porém, numa briga do Mundinho, de uma mulher, né? No caso, o Mundinho, né? O Mundinho simplesmente, ele tava de chapéu, camiseta de manga comprida. Ele tava com um pano amarrado na cabeça. Porém, na briga, foi os dois arrancados. E um Mundinho falou. Só que ele falou com um tom de voz feminino, no caso. E o Pedro percebeu que era a Marta. Ele ficou muito enfurecido ao saber que a filha dele estava trabalhando ali sem ele saber. Mas no decorrer do tempo, um pouco mais para lá do livro, eles perceberam, né, porque a Marta quis ir no sindicato lá, porque ela estava inconformada com o que ela estava recebendo só por ser mulher. Ela foi no sindicato, mesmo que o Pedro não aprovasse, mas ela conseguiu convencer ele. Chegando lá no sindicato, a primeira coisa que ela fez foi reclamar. Só que não só ela, como todas as outras mulheres que estavam lá trabalhando, começaram a reclamar. Só que nessas mulheres reclamar, os homens todos começaram a reclamar dos direitos trabalhistas, carteira assinada, esses negócios aí. E um falou que pra eles conseguirem isso, eles iam ter que parar, só que não só meia dúzia, ia ter que parar todo mundo, para os patrões sentirem realmente o que seria ficar sem eles, até porque eles colhiam toneladas por dia. E foi o que aconteceu. Aconteceu uma greve, né? Segundo dia lá, o caminhão lá foi buscar, né, eles. E quando ele foi buscar, tava todo mundo junto e ninguém subiu no caminhão. O patrão deles ali chegou e falou que se eles subissem no caminhão, quem conseguisse ultrapassar a colheita, se igualar em relação à colheita que a Marta fazia, ia ganhar o dobro. Só que alguns quiseram subir, só que a Marta foi lá na escadinha do caminhão, entrou na frente, falou que ninguém ia subir e realmente não subiram. Só que nisso aí começou a envolver polícia e tiroteio. Nessa história de tiroteio aí, foi no que a Marta
Marta e o Pedro começaram a se dar bem, porque aí Pedro foi atingido por um tiro de raspão no braço, porém estava saindo muito sangue, ele precisou de uma transfusão de sangue. Só que nessa transfusão de sangue aí, o único perto ali que tinha o sangue O negativo era a Marta, coisa que o Pedro não iria querer, segundo que contaram na história. Nisso, quando ele ficou sabendo, obviamente ele ficou muito bravo, mas ele começou a se dar bem com a Marta. Depois chegaram com a notícia para ele que ele tinha conseguido, que os Boys Frias conseguiram ser vitoriosos em relação às reclamações, que eles iam ter carteira assinada e tudo. Nisso aí, gente, o Pedro começa a pedir perdão para todo mundo que ele maltratou, para Marta, para Zé, todo mundo. E também parou de falar que a Marta era culpada pela morte do Altair, tudo. Depois desses acontecimentos, acabou o livro. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, então deixa o seu like, se inscreve no canal e falou!